meus queridos, mais uma semana se iniciando, que essa semana seja cheia de bênçãos para todos nós. Sim, eu sou a professora Lenilza Oliveira e hoje nós iniciaremos oficialmente o nosso segundo bimestre, ou seja, a nossa segunda temporada. Como em qualquer série que você está assistindo, que você está gostando, você fica mega entusiasmado para assistir a segunda temporada. Eu espero que vocês também tenham esse entusiasmo para assistir e participar do nosso segundo bimestre. Se no primeiro bimestre você não se saiu tão bem, se cobrou porque você poderia ter estudado mais para tirar excelentes notas, não se preocupe, porque eu tenho um convite especial para te fazer. Que tal você vir assistir a aula de maneira presencial? Ou seja, estar presente na sala de aula, pois alguns alunos confirmaram que quando eles puderam vir para as aulas presenciais, eles aproveitaram muito mais, porque o momento que a professora pergunta, você está com dúvida? Eles levantaram a mão e sanaram suas dúvidas. E o que eles relataram que na forma online, às vezes eles ficavam tímidos de perguntar alguma coisa, e ali na sala de aula, eles acharam muito melhor de perguntar a sua dúvida, de sanar essa dúvida, e na hora da avaliação tiveram um ótimo desempenho. Então, eu te convido a vir e te digo que nós estamos tomando todas as medidas de segurança, distanciamento, uso do álcool, mantendo as carteiras separadas. Então, tudo isso para a segurança tanto dos alunos quanto dos professores e demais pessoas que trabalham na escola. Então, se possível, se você puder, claro, vir para as aulas de maneira presencial, vai ser um prazer lhe receber e tirar suas dúvidas e você compartilhar cada vez mais da nossa aula, da nossa aquisição de conhecimentos e que você possa aproveitar. Então, eu te faço esse convite e espero um feedback positivo da sua parte, porque eu acredito que muitos alunos não conseguiram se adequar ao método online. Então, se você é um desses alunos, venha para a aula presencial, mantendo, como eu já falei, todas as normas de segurança para que você esteja protegido. Então, se você puder, venha e nós estaremos de portas abertas para recebê-los. Mensagem do dia para alegrar o teu coração. A vida é uma oportunidade, aproveite-a. A vida é uma beleza, admire-a. A vida é um sonho, faça que se torne realidade. Então, busque sempre o melhor para a sua vida, almeje sempre o melhor e busque ser a melhor pessoa possível, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, para que tudo que você queira de bom dessa vida se torne realidade. Nós usaremos na nossa aula de hoje o nosso livro didático das páginas 2 a 6. Qual é a sua opinião? Dissertação escolar, visto 1. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da dissertação escolar, elementos textuais e função social. Quando usamos a língua, organizamos as frases com o objetivo de produzir um texto que se comunique com o interlocutor. Quem é o interlocutor? É a pessoa que eu quero que entenda o meu discurso, que entenda a minha fala, que entenda o que eu estou dizendo. A produção dos textos escolares é organizada, por sua vez, com base numa tradição discursiva que prevê determinadas sequências e elementos textuais. Assim, reconhecemos elementos de uma conversa em rede social, em uma sala de aula e a função que esses textos desempenham na sociedade, ou seja, se eu sei usar as palavras, se eu sei conversar, eu vou saber entender um texto, seja ele no âmbito escolar ou nas redes sociais. Gente, quando se fala em rede social, se abre uma janela para coisas positivas e coisas negativas. Por quê?
Na internet, as pessoas escrevem de qualquer jeito. Vem aí abreviações, você é VC, também é TBM. Então, esse mau costume de abreviar as palavras acaba prejudicando no âmbito escolar. Por quê? Porque quando você vai fazer uma dissertação escolar, você acaba querendo também abreviar as palavras e não vai ser entendido, principalmente na área escolar, porque se você colocar tudo abreviado, tiver uma péssima caligrafia, a professora não vai entender, os professores, no caso, não irão entender o que você escreveu, o que você está querendo dizer, o que você está querendo dissertar. E então, muita atenção em relação à internet. Eu peço uma atenção até especial. Acostume-se a escrever as palavras corretamente, até nas redes sociais, porque quando você for escrever sua dissertação, não vai haver problema. Alunos, a dissertação escolar é um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo possui todas as características da dissertação no que se refere à base estrutural, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, e alguns objetivos. Refletir e informar alguém a respeito de um assunto, ou seja, argumentar, dissertar. Entretanto, no texto dissertativo argumentativo, o autor deve selecionar informações, fatos e opiniões. Essas opiniões são os argumentos em defesa de uma tese central em torno do tema. Bom, assim, a dissertação escolar pressupõe o uso de argumentos consistentes e convincentes. Segundo Garcia Debac, pode-se desenvolver argumentação a partir de 4 operações fundamentais. Primeira, demonstrar teses ou argumentos. Segunda, justificar um ponto de vista que se deseja defender. Terceira, efetuar outros pontos de vista possíveis sobre a questão. E quarta, concordar com certas ideias para a melhor defesa do seu ponto de vista. Bom, objetivos da dissertação escolar. Sabendo-se que esse gênero, a maior finalidade é persuadir, convencer seu interlocutor da sua opinião, ou mesmo fazer com que a sua hipótese seja aceita como válida. É necessário entender como isso pode ser feito com mais eficácia. Ou seja, gente, o seu interlocutor tem que entender a sua opinião. Mas para entender a sua opinião, você tem que ter um poder persuasivo, mesmo que seja uma hipótese. Vamos trazer um assunto sobre melhorias do transporte público. Você pode levantar uma hipótese de como melhoraria o transporte, mas para isso você tem que ter ali, entender, tem que ter um entendimento de como esse processo, a gente está falando de dissertação, de hipótese, como esse processo aconteceria para melhorar esse transporte. Você ia ter que persuadir com a finalidade de alcançar um objetivo, no caso, como melhorar o transporte público. Mas você não vai mostrar de qualquer jeito, você vai mostrar com sua dissertação, com seu poder persuasivo, a eficácia do seu projeto. Para isso, partiremos de 2 pontos, de 2 elementos básicos, que é a tese e o argumento. Professora, me relembre aí o que é tese. Bom, a tese é sua hipótese, sua opinião acerca do tema. Então, toda vez que a gente falar de dissertação escolar, de dissertação, nós estaremos levante sua tese sobre tal assunto. Então, você vai levantar a sua opinião a respeito daquele assunto. Argumentos. Aquilo que você vai utilizar para convencer alguém a aceitar a sua tese. Então, gente, tese, você vai levantar ali um problema, levantar a sua opinião acerca daquela ideia, mesmo de maneira hipotética,
e você vai levantar argumentos, ou seja, convencer alguém que você está certo. Mas para isso, não esqueça, você tem que ter sempre, vamos dizer assim, fundamentos, se for possível, fundamentos até científicos, para você resolver aquele problema e levantar argumentos sobre o assunto. Não fale sobre assuntos que você não conhece. Tem que ser sobre assuntos, essa tese e esse argumento tem que ser voltado para assuntos que você conhece, não de maneira aleatória, mas assuntos conhecidos. Bom, vamos falar sobre um pouquinho da sua tese em relação a uma dissertação escolar sobre argumentos. Vamos falar sobre argumentos poder persuasivo. Bom, a tese é a seguinte: quero ir a Olinda. Quem são os seus interlocutores? Seriam os seus responsáveis. Que argumentos você usaria para convencer os seus responsáveis que seria benéfico essa ida a Olinda? Aqui é uma maneira só, é um exemplo. A Olinda, o que traria de positivo para você como estudante? Bom, os argumentos. Haverá um trabalho valendo para a nota. Vamos conhecer um pouco mais da história do nosso estado. Vamos estar acompanhados por 10 professores. Vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte e a arquitetura barroca, porque sabe-se que Olinda é uma cidade histórica e ali tem muita literatura e arte barroca. Mas, gente, olha aqui os argumentos do poder persuasivo que você terá para convencer os seus pais que aquilo será benéfico para a sua formação como estudante, sempre lembrando que nós estamos falando do âmbito escolar. Bom, agora seu poder persuasivo em relação a um amigo. Olha a diferença dos argumentos. Sempre, por isso que eu estou dizendo, poder persuasivo, os argumentos que você usará para cada tese, cada problema. Lembrando aqui, os senhores, que tese é uma hipótese, a sua opinião acerca do tema. Ok? Então, vamos lá. A seguinte tese, vamos a Olinda comigo. Quem é o seu interlocutor? Seria um amigo. Olha os argumentos. Todos os meus amigos vão, vai ser divertido, vai ser a maior festa no ônibus, no alto da Sé, vende-se um acarajé delicioso. Esse argumento é muito bom do acarajé. Então, gente, dependendo do seu interlocutor, responsável ou amigos, ficaria simples escolher quais argumentos funcionariam melhor. Na dissertação escolar, porém, seu interlocutor pode ser qualquer um, o que chamamos de leitor universal. Ou seja, não vai ser, na dissertação escolar, não vai ser só o seu colega, não vai ser só o seu responsável, nem só o seu professor, vai ser um leitor universal, ou seja, pode ser qualquer pessoa que vai ler sua dissertação escolar. Sendo assim, seus argumentos devem ser também universais, ou seja, o que são argumentos universais? Ser reconhecidos como verdadeiros ou possíveis por qualquer um. Aqui vão algumas estratégias que podem ajudá-lo nessa importante escolha. Então, gente, como ali é um leitor universal, nós também temos que ter argumentos universais, ou seja, argumentos que servem para qualquer interlocutor. Vamos conhecer agora 5 tipos de argumentos. Primeiro, a argumentação por citação ou de autoridade. Nesse tipo de argumento, utiliza-se a voz de outra pessoa que corrobora ou confirma a opinião do autor. Normalmente, essa pessoa ou instituição citada é um especialista na área ou alguém reconhecido pela sociedade como confiável. Isso que eu estava falando sobre o tipo de argumento, sobre argumento de autoridade. Por quê? Porque aquela pessoa é especialista, já é conceituada, então o que ele disser vai ser baseado em artigos científicos e baseado na ciência. Então, argumento de autoridade é você pedir a opinião, colocando, claro, a citação desta autoridade
na sua dissertação. Bom, vamos conhecer 5 tipos de argumentos. Primeiro tipo, argumentação por citação ou de autoridade. Nesse tipo de argumento, utiliza-se a voz de outra pessoa que corrobora, ou seja, confirma a opinião do autor. Normalmente, essa pessoa ou instituição é um especialista na área ou alguém reconhecido pela sociedade como confiável. Se é autoridade, já se diz que é alguém confiável, que conhece aquela área, que sabe o que está dizendo, que estudou para aquilo, que tem artigos científicos. Por isso que a sua citação por autoridade vai ser confiável, porque vai ser um especialista daquela área que você estará argumentando. Vamos ver a tese? A leitura é extremamente importante, ou seja, a hipótese e o problema que está sendo levantado. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação da sociedade do nosso país. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter opinião é cidadania. E essa parte pode ser a grande transformação da sociedade do Brasil. Então, gente, aí quando ele diz uma grande revista de circulação nacional, ele está citando, ele vai colocar lá na sua bibliografia qual será essa revista. Mas ele está citando que essa revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância, a grande importância da leitura para a formação do cidadão. Então, gente, ele aí no argumento de autoridades, ele colocou uma grande revista nacional. Ele poderia ter dito a grande revista nacional e colocado, se fosse Veja, Época, ele poderia atribuir também essa citação. Segundo, argumentação por dados concretos. Este argumento se baseia em demonstrar a opinião através de estatísticas, dados que revelem o que o autor quer provar. Tese: o brasileiro não tem o hábito de ler. Em uma pesquisa recente sobre hábitos de leitura, os brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países, gastando 5,2 horas por semana com um livro. Os argentinos vizinhos ficaram em 18º, ou seja, aí ele usou números, através de estatísticas, ele mostrou dados para provar a sua tese, que os brasileiros não têm o hábito de ler, gastam poucas horas com a leitura. Bom, terceiro, argumentação por exemplificação. Aqui se faz a defesa da tese através da apresentação de um exemplo, um fato, um acontecimento que demonstre que o autor quer provar, ou seja, essa argumentação, como o próprio nome diz, ela vai trazer um exemplo, uma exemplificação sobre a tese que está sendo levantada. Observação: é preferível que o autor escolhido seja amplamente conhecido. Porém, não precisa ser verídico, mas reconhecidamente verossímil, ou seja, tem que ser verdade aquele fato. Ou seja, mesmo que não tenha acontecido, deve estar o mais perto possível da realidade. Tese: o Brasil começa a dar mais importância à leitura. Um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Essa é uma imagem cada vez mais frequente que reflete uma lenta mudança nos hábitos do Brasil. Ou seja, a verdade aí é que o brasileiro está começando a ler mais. Então, qual foi o exemplo que ele trouxe?
um jovem retirando o livro, ao invés de estar ali jogando com o celular, ele tirou um livro e começou a ler. Então, ele demonstrou a sua tese com um exemplo de um jovem fazendo leitura, sendo que a tese é o Brasil começa a dar mais importância à leitura. Por quê? Porque no momento que ele tira o livro, ele vai fazer a leitura, ele está dando mais importância do que ficar no celular em rede social. Bom, quarto, argumentação por causa e consequência. A argumentação aqui passa por uma questão de lógica. O autor, ao usar esse tipo de argumentação, estabelece uma relação entre o motivo, ou seja, a causa, e a consequência, que é o efeito, de determinado fato. Assim, o autor pretende, de maneira lógica, provar sua tese. A tese é a seguinte: o hábito da leitura traz benefícios incríveis. Exemplo: os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito da leitura, incentivada durante toda a vida escolar, desenvolvem seu senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em nível alto. O analfabetismo, um dos grandes obstáculos à educação do Brasil, está sendo combatido com a educação de jovens e adultos. Mas a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros. Isso aí, gente, que eu estou dizendo, causa e consequência. Tecnologia é a causa e a consequência é que as crianças estão sendo afastadas do livro e estão mais na vida ali virtual, ou seja, os jovens estão dando mais valor às tecnologias, celular, computadores, e dentro deles, desses celulares e computadores, estão ali as redes sociais. Então, qual a causa? Informática, tecnologia, e a consequência é menos leitura. Bom, diante de todos esses argumentos, poder persuasivo, quero fazer a leitura com vocês sobre um exemplo de texto dissertativo que obteve nota 1000 no Enem e foi escrito por Laís Nock Curuçu, do terceiro ano. O tema proposto foi o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Então, aqui nós podemos perceber a introdução, os argumentos, ela usou aqui os argumentos históricos, foi argumentos, vamos dizer assim, ela usou citações, mas foi um argumento histórico, porque ela falou aí de Getúlio Vargas, a argumentação de exemplificação e a conclusão, que foi a síntese da discussão e proposta de intervenção, ou seja, a solução que ela trouxe. Observe que um parágrafo foi para a introdução, 2 para o desenvolvimento e o último parágrafo foi para a conclusão. Então, nós temos aqui 4 parágrafos. Fazer a leitura com vocês, um excelente tratamento. Foi o título dela. O tema era o movimento migratório para o Brasil do século XXI. Cada vez mais divulgado na imprensa de todo o país, o fluxo imigratório para o Brasil tem aumentado rapidamente em razão de sua recente posição internacional no plano econômico. A busca por melhores condições financeiras é o principal orientador desse deslocamento para o país. Então, ela apresentou aqui uma tese para o que ela irá desenvolver. Qual foi? Que o fluxo migratório no Brasil estava aumentando aí o posicionamento econômico, ou seja, estava mexendo com a economia. Vamos ver a argumentação histórica dela? Esse movimento populacional marcou o século passado com a presença de imigrantes japoneses, italianos e alemães. Um território brasileiro, o grande contingente de pessoas obrigou o governo a tomar medidas que controlassem a entrada de imigrantes, de forma que não gerasse uma grande massa de desempregados. No governo de Getúlio Vargas, por exemplo, instituiu-se a Lei de 2/3, 2/3 dos trabalhadores das fábricas deveriam ser brasileiros para que a empresa estrangeira não despertasse um sentimento xenofóbico na população nativa, como se observou na Europa contemporânea.
Bom, a gente pode observar que aqui ela usou o contexto histórico falando da época de Getúlio Vargas e ela cita aqui, ó, que isso aí não despertasse o sentimento de xenofobia, ou seja, xenofobia, que é o preconceito a etnias e raças. Bom, no entanto, vamos lá para o segundo argumento. Agora ela irá exemplificar. No entanto, o atual fluxo migratório no Brasil tem encontrado um alicerce frágil. Não há uma legislação vigente que recepcione adequadamente esses imigrantes. A grande massa de italianos que entrou no país desde o terremoto de 2010, na maioria das vezes é ilegal e não consegue muitas oportunidades de emprego. Mesmo após sua regularização no país, muitos acabam voltando ao Haiti ou permanecem meses sem qualquer ocupação. O mesmo ocorre com os bolivianos, que ainda possuem um agravante, a baixa qualificação de sua população. Argumento 1, histórico, e 2, exemplificação. Ela exemplificou os haitianos que vêm para cá e não conseguem se habituar, porque não conseguem emprego, e também os bolivianos que não têm qualificação para conseguir um bom emprego. Vamos agora à conclusão, à síntese e à proposta de intervenção, ou seja, a proposta que ela traz para acabar com este problema. Deste modo, podemos inferir que o movimento migratório para o Brasil no século XXI é marcado pela presença principalmente de haitianos e bolivianos. Podemos inferir também que são necessárias medidas que regularizem a entrada e a adaptação do imigrante no país. Ações como a criação de conjuntos habitacionais para as recém-chegadas famílias se alojarem até conseguirem uma moradia definitiva. A criação de cursos técnicos para que o imigrante sem instrução consiga maiores oportunidades de emprego. A realização de palestras nos ambientes de trabalho que promovam uma campanha de inserção harmônica do estrangeiro e assim diminua a xenofobia e a própria consciência da população brasileira da importância dos imigrantes no país são de importância para a melhoria, para a concepção dos estrangeiros. Só assim será possível a criação de uma nação que seja reconhecida internacionalmente pelo excelente tratamento desperdido aos imigrantes. Ou seja, o que ela traz? Que o governo, que o presidente criasse moradias, como se fossem moradias por tempo. Eles trariam esses imigrantes, eles morariam e se aperfeiçoariam no trabalho até que conseguissem aí um bom emprego, uma boa estrutura e mostrasse para os outros que o brasileiro, no caso, não é xenofóbico, não tem preconceito algum. Então, gente, essa aí é a proposta de intervenção dela, ela dando a ideia dessa criação desses conjuntos habitacionais e de palestras e cursos de aperfeiçoamento para quem viesse de fora. Queridos, chegou a hora da nossa atividade de língua portuguesa. Leiam pelo menos 2 ou 3 vezes os textos, prestem muita atenção nas questões. Se existem 2 perguntas, eu tenho que ter 2 respostas. Se pede para justificar a sua resposta ou exemplificar com elementos do texto, faça isso também. E dúvidas, é só chamar. Vamos lá. Queridos, depois de nós vermos o que é uma dissertação escolar, qual a importância, o que é um texto argumentativo, dissertativo, exemplificações, depois de nós termos assistido toda a nossa aula, vamos lá para o nosso livro didático, para a nossa atividade da página 2 até a página 6. Bom, qual é a sua opinião? Você, quando alguém pede a sua opinião, você dá logo de cara, você pensa um pouquinho para poder argumentar melhor, para poder dar a sua opinião de forma coesa e de forma a ser entendido? Eu espero que sim. Façam as suas atividades e dúvidas, é só chamar.